Olá pessoal, vamos dar início ao nosso encontro de Química hoje. E nós vamos dar continuidade a um tema que tratamos lá no encontro anterior, né? Termoquímica, de novo, que é um tema bastante recorrente e nós vamos, pela segunda vez, tratar dele. Só para lembrar alguns conceitos que trabalhamos em encontros passados, a termoquímica ela é um ramo da química que estuda a quantidade de calor envolvido nas reações químicas, nos processos químicos. Todos os processos químicos, quer queira, quer não, tem energia envolvido, energia térmica, calor. E calor nada mais é do que a transferência de energia térmica de um sistema a outro, ou parte de um sistema, considerando que ambos tenham quantidade de calor diferente, quantidade de temperatura diferente, né? E para que se meça essa quantidade de calor, se utiliza uma equação, quantidade de calor igual a massa da amostra, vezes o calor específico, vezes a variação de temperatura. E essa medida normalmente ela é em calorias. Normalmente a gente representa a quantidade de calor de um sistema em calorias. Em algumas situações, também é bastante comum isso, em joules. É a outra forma de a gente representar. Na química, normalmente a gente usa o termo caloria. Isso também não impede e nem influencia assim, no processo de resolução de um problema, né? São apenas grandezas diferentes. Além disso, quando a gente fala em processo de transferência de calor, se o calor existe, ele vai ser transferido, ele vai entrar em trânsito, o calor é energia em trânsito. Essa transferência, ela pode acontecer de duas formas. Ela pode acontecer de forma que ocorra a liberação de calor, chamamos isso de processo exotérmico. Todo processo exotérmico ocorre por perca de calor, tá certo? E a gente pode representar isso em um gráfico. A gente percebe que no gráfico a quantidade de energia dos reagentes é sempre maior do que os produtos, certo? Isso leva a achar uma variação de entalpia negativa, porque a quantidade de energia do sistema é igual à quantidade de energia menos energia dos produtos menos a energia dos reagentes. E esse resultado, para esse processo, para um processo exotérmico, ele é sempre menor que zero ou negativo. O outro processo é o de absorção de calor, que chamamos de processo endotérmico. Existem processos que liberam calor e existem processos que absorvem calor. Quando a gente representa isso num gráfico, percebemos que a quantidade de energia dos reagentes é menor do que a quantidade de energia dos produtos. Fazendo o mesmo cálculo, entalpia, a variação é igual à entalpia dos produtos menos reagente, o valor achado aqui ele vai ser sempre positivo. Não pode ser zero. Se a gente tem uma variação de entalpia igual a zero, quer dizer que a reação ela não aconteceu, que o processo ele não aconteceu, certo? Num sistema complexo de uma reação química, a variação de entalpia tem que ser sempre menor que zero. Se for menor, não, diferente de zero. Se for menor que zero, processo exotérmico. Se for maior que zero, processo endotérmico. Uma das formas de a gente representar, porque eu posso representar, tem algumas formas de representar, uma das formas é numa equação termoquímica. A equação termoquímica nada mais é do que a equação normal, daquelas que a gente aprende lá nas reações químicas, a representação de uma reação química, só que ela tem algumas informações a mais. Vamos dizer assim, é obrigado ter essas informações para que eu saiba o que é que está acontecendo ali naquele sistema. A gente tem aqui como representação
a equação de formação da água. Então eu tenho hidrogênio gasoso mais oxigênio gasoso, vai produzir água líquida. Nessa reação a gente vai ter o número de mols da substância, né, porque essa quantidade de substância em TA mais ou TA menos influencia no resultado final. Eu tenho os estados de agregação, é diferente uma substância que esteja no estado líquido, a sua entalpia, comparando-se a uma substância ou a mesma substância que esteja no estado gasoso, no estado sólido. A quantidade de entalpia é diferente. Então, é por isso importante. Essa reação aconteceu assim, com as substâncias nesses estados aqui. A variação de entalpia do processo, a quantidade de energia envolvida no processo. Nesse caso aqui, a gente tem uma reação exotérmica, mas poderia ser endotérmica, e essa variação de entalpia vai dizer para a gente, inclusive, como ocorreu essa transformação, se foi exotérmico ou se foi endotérmico, além da quantidade, né? Eu tenho a temperatura ela é importante para dizer como aconteceu essa reação em relação à temperatura. Né? Nesse caso aqui a gente tem uma reação que aconteceu a 25 graus. E a pressão. Então todas essas informações, todos esses itens são importantes para a gente compreender como aconteceu esse processo químico. Isso aqui é a raiz da termoquímica, é o que faz com que a gente compreenda os processos químicos, pelo menos em parte do que a gente tem que aprender. Agora nós vamos começar a resolver alguns exercícios, né? O primeiro exercício diz o seguinte: nas últimas décadas, o efeito estufa tem se intensificado de maneira preocupante, sendo esse efeito muitas vezes atribuído à intensa liberação de CO2 durante a queima de combustíveis fósseis para a geração de energia. O quadro traz as entalpias padrão de combustão a 25 graus do metano, do butano e do octano. À medida que aumenta a consciência sobre os impactos ambientais relacionados ao uso de energia, cresce a importância de se criar políticas de incentivo ao uso de combustíveis mais eficientes. Nesse sentido, considerando-se que o metano, o butano e o octano sejam representativos do gás natural, do gás liquefeito de petróleo e da gasolina, respectivamente, então a partir dos dados fornecidos é possível concluir que o ponto de vista da quantidade de calor obtido por mol de CO2 gerado, a ordem crescente desses três combustíveis é. Ele quer que a gente faça um comparativo com esses três combustíveis para avaliar qual deles é que vai liberar uma maior quantidade de energia por mol de CO2. Né? Então, seguinte, trata-se de reação de combustão. Né? Toda reação de combustão, ou como é termoquímica e está falando de reação, a gente tem que fazer a equação. No caso da reação de combustão, a gente vai fazer, nesse caso aqui, com o intuito de observar a quantidade de CO2 produzido na reação completa, para que a gente chegue ao que eu quero. O que é que eu quero? Eu quero comparar todos os combustíveis, todos os três combustíveis, limitando as reações à produção de 1 mol de CO2. Independente de que a reação do octano acontece assim, ela produz sei lá quantos mols de CO2. Tudo bem. Mas a partir daí, eu vou aplicar a regra de 3 para saber quanto é que essa reação produziria de energia se ela fosse limitada à produção de 1 mol de CO2. E aí, no final das contas, ele quer que, comparando-se as três reações de combustão, a gente veja qual delas vai liberar a maior quantidade de calor. Certo? Então a primeira coisa que temos que fazer é a equação. Depois, nós vamos limitar a quantidade de energia por mol de CO2.
como eu já falei, independente se as reações elas produzem de forma completa. Quando eu fizer a equação aqui, a gente vai perceber. De forma completa, ela produz mais CO2, tudo bem. Essa reação, do jeito que ela já foi feita, tem a quantidade de energia já informada na tabela. Se eu quiser saber essa quantidade de energia para essa quantidade de CO2, eu olhava na tabela, mas ele quer que a gente faça limite a 1 mol de CO2. Né? Primeira reação acontece com o gás metano, né, o representante aqui do gás natural, que na sua totalidade, de forma completa, vai liberar 890 kJ por mol, certo? Então eu tenho essa equação, tá aqui a equação, e ela libera 890 kJ por mol. Então o metano, em presença de oxigênio, vai liberar 1 mol de CO2, mais água. A gente vai fazer o cálculo para seguir um padrão, mas como o limite aqui é 1 mol de CO2 e essa reação já produz exatamente esse 1 mol de CO2, eu já sei quanto é que ela libera de energia, 890. Vamos fazer a regra de 3 e vamos achar 890. Por quê? Ela tem 1 mol de CO2 e o que eu quero é avaliar esse processo considerando 1 mol de CO2. Então, bora lá. 1 mol de CO2, na equação, está dito isso, vai liberar quanto? 890 kJ. Aí, quando eu limitar isso a 1 mol de CO2, eu vou ter 890 kJ. Eu fiz só para constar, para seguir um padrão. Mas é como se a gente estivesse resolvendo a questão do Enem, esse primeiro cálculo aqui poderia ser deixado para lá porque eu já saberia. Não saberia se eu antes da equação, mas como eu já fiz a equação, está balanceada e eu percebi que há a produção da quantidade de CO2 que eu desejo, então já pararia pela equação. O segundo, o butano, o GLP, ele vai liberar 2.878 kJ, tá bem? Então, o butano, em presença de oxigênio, vai liberar 4 mols de CO2, ou seja, 4 vezes mais do que o que eu desejo. Eu quero limitar quanto? A 1 mol. Então, 4 mols de CO2 é o que está na equação, libera 2.878. E 1 mol? 1 vezes 2.878 dividido por 4 vai ser igual a 719,5 kJ. Então, veja que o metano, entre os dois, é o que produz mais energia. Bora lá. O octano, para fechar aqui, libera 5.471 kJ por mol. Quando eu estou dando essa informação aqui, eu estou considerando a equação completa. Ela começou e terminou do início até o fim, sem interferência. Né? Mas eu vou interferir para que chegue quando eu detectar a produção de 1 mol de CO2, ela pare. Aí. O octano, em presença do oxigênio, vai liberar 8 mols de CO2. 8 vezes mais do que o que eu quero. Aí, 8 mols de CO2 tá para 5.471 kJ e 1 mol de CO2 está para quanto? 1 vezes 5.471 dividido por 8 vai ser igual a 683. Vamos, com essas informações, observar que o metano ele produz 890, o butano ele produz 719 e o octano ele vai produzir 683. Ele quer que a gente coloque em ordem crescente, do menor para o maior. Então, escrevendo essa ordem, a gente tem o quê? A gasolina, no caso aí está representado pelo octano, é o que produz menos energia por mol de CO2, é uma razão, é uma proporção. Proporcionalmente à quantidade de CO2, ele é o que produz menos. Né? Depois vem o butano e depois vem o octano. O metano. Nessa ordem a gente tem
como resposta à letra A, gasolina, o GLP e o gás natural. O segundo exercício diz o seguinte: pela tabelinha está pedindo para a gente fazer um comparativo também, talvez não com o mesmo objetivo do que o primeiro, mas é para ser feito um comparativo. Diz o seguinte: no que tange a tecnologia de combustíveis alternativos, muitos especialistas em energia acreditam que os álcools vão crescer em importância em um futuro próximo. Realmente, álcools como metanol e etanol têm encontrado alguns nichos para o uso doméstico como combustíveis há muitas décadas e, recentemente, vem obtendo uma aceitação cada vez maior como aditivos ou mesmo como substitutos para a gasolina em veículos. Algumas das propriedades físicas desses combustíveis são mostradas no quadro seguinte. Considerem que, em pequenos volumes, o custo de produção de ambos os álcools seja o mesmo. Dessa forma, do ponto de vista econômico, é mais vantajoso utilizar aí o metanol, pois sua combustão fornece aproximadamente 22,7 kJ de energia por litro. É o etanol, que fornece 29,7 por litro. O metanol, sua combustão fornece 17,9 MJ por litro. O etanol, a sua combustão fornece 23,5 MJ por litro. E o etanol, que vai fornecer 33,7 MJ por litro. Na tabelinha ao lado a gente tem o metanol, densidade 0,79, calor de combustão menos 726, o etanol 0,79, vai liberar menos 1367 e vamos lá. Então, pessoas, a gente viu isso na questão, vamos resolver. Então, lá foi dada a densidade e a gente percebe que a densidade dos álcools é igual, né? Tem 0,79 e 0,79. Lógico que a gente vai aplicar a regra de densidade e o valor que eu encontrar para um, eu vou encontrar para outro, né? Se a densidade é igual, então os valores é o mesmo. A outra coisa é que a quantidade dos álcools a ser utilizado, cada um é 1 litro, ou 1000 ml. Sendo que não vai haver necessidade de a gente converter as informações aqui para litro. A gente pode fazer utilizando a massa, porque quando eu fizer utilizando a massa, eu só vou fazer um cálculo. Eu aplico a regra da densidade, acho a massa desse 1 litro, né? E serve para os dois álcools. Se eu for aplicar a regra da densidade para achar o volume conforme as suas massas molares, que vai aparecer mais para frente, então eu tenho que fazer dois cálculos. Eu tenho que fazer um para o metanol e tenho que fazer um para o etanol. Por quê? Porque as massas molares deles são diferentes. Já que o volume tratado, não. Ah, mas tá falando volume, vai fazer pela massa? Sim, porque a quantidade de massa que eu achei aqui é correspondente ao volume em litro dos gases, certo? Então, são equivalentes. Eu não posso utilizar o volume de um e outro volume para outro. Mas como eu estou falando de 1 litro e a densidade é igual, então os valores aqui, o valor aqui, vai ser o mesmo para os dois álcools. E aí a gente pode utilizar a massa. O resultado dá o mesmo, igualzinho, certo? Então, quando a gente aplica isso, sabendo que a densidade são as mesmas, a gente tem o que? 0,79, que a densidade é igual à massa que eu vou achar dividido pelo volume em ml, tá aqui em ml, que vai ser igual a 790 gramas. Ou seja, 1 litro, 1000 ml desses álcools é igual a 790 gramas. Aí nós vamos ter a massa molar do metanol, que é 32 gramas por mol, né? E do etanol, que é 46 gramas por mol. Por que se faz necessário aqui utilizar as massas molares? Porque o calor de combustão está kilojoules por mol, certo?
Então vamos lá. O metanol vai ser 32 gramas, que vai liberar 726 kJ, certo? Eu achei aqui 790 gramas, que equivaleria a 1 litro dessa substância, que é igual a X, então vai gerar, no final das contas, 17.923 kJ, ou 17,9 megajoules. Pronto, já achei a primeira resposta. Não sei se é ela, mas vamos lá. O etanol, 46 é a massa molar, que vai produzir 1.367 kJ. E em massa, para 1 litro dessa substância, eu tenho 790 gramas, que vai liberar um valor que nós vamos achar. Vai liberar 23.476 ou aproximadamente 23,5 megajoules. 23,5 megajoules. O que é que nós temos aqui? A gente vai ter a combustão completa, fornece aproximadamente 23,5 megajoules por litro do etanol queimado. Então ele, do ponto de vista econômico, é o mais vantajoso. Vai liberar uma maior quantidade de energia. No exercício 3, é mais assim, não vamos necessitar fazer cálculo, é só uma observação. E uma observação muito importante, porque a resposta dessa questão você vai achar, nesse caso aqui, na própria questão. Ou assim, talvez você não compreenda como resposta, mas entenda como um caminho para levar a resposta bem próximo, sem maiores esforços de observar, de fazer assim muita procura a respeito de conceito, porque a resposta está por aqui. O motor só poderá realizar trabalho se receber uma quantidade de energia de outro sistema. No caso, a energia armazenada no combustível é em parte liberada durante a combustão para que o aparelho possa funcionar. Quando o motor funciona, parte da energia convertida ou transformada na combustão não pode ser realizada, pois para a realização do trabalho. Isso significa dizer que há vazamento de energia em outra forma. Muita atenção para isso. Isso significa dizer que há vazamento de energia em outra forma. De acordo com o texto, as transformações de energia que ocorrem durante o funcionamento do motor são decorrentes de A. Liberação de calor dentro do motor ser impossível, realização do trabalho pelo motor ser incontrolável, conversão integral de calor em trabalho ser impossível, transformação de energia térmica em cinética ser impossível, e utilização de energia potencial do combustível ser incontrolável. Nós estamos falando de um motor. O motor nada mais é do que uma máquina térmica, certo? Alguém já deve ter estudado isso lá em física. Para a gente em química interessa a parte da combustão, né? Tem a combustão ela libera energia, e libera muita energia, a gente sabe disso. Essa parte dessa energia vai ser transformada em trabalho pelo motor. Agora, preste bem atenção que é parte dessa energia. Ou seja, ocorre uma conversão parcial de calor em trabalho. A outra parte, ela vai para o espaço, na forma de calor, na forma de ruído, na forma de detritos. Isso quer dizer o quê? Que num sistema desse, numa máquina térmica como essa, não há conversão integral da quantidade de energia recebida, produzida por um sistema anterior chamado combustão, convertida para trabalho. Isso que nos leva a crer o seguinte: o trabalho realizado pelo motor, ele só consegue captar parte da energia produzida pela combustão, porque a outra parte não vai ser utilizada, não tem como. Não é erro de engenharia, isso aqui é termodinâmica, certo? Lá no texto está dizendo o seguinte: isso significa que há vazamento de energia em outra forma. Sim, a forma de calor, né? No caso aqui, o calor já é produzido naturalmente
porque a reação química que a gente quer para esse trabalho aqui é o calor, mas uma parte dele vai embora, depois vai na forma de ruído, vai na forma de detrito. São as três formas que a gente consegue identificar sem maiores esforços essa perca de energia, certo? O que diz aqui é prescrito na segunda lei da termodinâmica, que diz, de acordo com a segunda lei da termodinâmica, nenhuma máquina térmica pode chegar a um rendimento de 100%. Isso significa que não existe transformação integral de calor em trabalho. Não existe transformação integral de 100% para trabalho. Produzir tanto de energia. Esse tanto todinho vai ser transformado em trabalho? Não. Só uma parte. Aí a gente tem como resposta, conversão integral de calor em trabalho, isso é impossível. Segundo a lei da termodinâmica disse isso. Parte da questão está dizendo isso. Significa dizer que há vazamento de energia em outra forma. E é verdade. Questão 4 também é um comparativo, um outro comparativo. E é normal, assim, o Enem ele sempre comparar, quando a gente fala de termodinâmica, termoquímica, sempre haver um comparativo. Uma ou outra questão traz um comparativo de gases. Aí aqui a gente pode entrar, né, em energia, sistema mais eficiente, menos eficiente, aquele que produz energia ou produz menos energia. Trata de economia, como a gente viu em outras questões aí, do ponto de vista econômico, o que é mais viável. Diz o seguinte: nos últimos anos, o gás natural GNV vem sendo utilizado pela forma de veículo nacional por ser viável economicamente e menos agressivo do ponto de vista ambiental. O quadro compara algumas características do gás natural e da gasolina em condições ambientes. Apesar das vantagens do GNV, sua utilização implica em adaptações técnicas, pois em condições ambientais, o volume de combustível necessário em relação ao da gasolina para produzir a mesma energia seria aí muito maior, que requer um motor muito mais potente, muito maior, que requer que ele seja armazenado em alta pressão, igual, mas sua potência será muito menor, o que torna o veículo menos eficiente, muito menor, o que facilita a dispersão para a atmosfera. Perceba que a questão aqui talvez não seja potência. Está se falando de forma bem clara aqui de armazenamento, o volume de combustível necessário em relação da gasolina para produzir a mesma energia seria. Ou seja, a questão aqui é armazenamento. Vamos observar uma coisa. Se a gente prestar atenção no GNV, comparando-se a gasolina, as suas densidades, eu posso resolver isso aqui sem fazer um cálculo, assim, uma coisa muito elaborada. Só em eu ler as informações aqui a gente sabe da resposta. Eu tenho o GNV que tem uma densidade extremamente baixa, né? A densidade dele está 0,8 kg por metro cúbico, ou seja, 1.000 litros dessa substância, o volume dele, né? 1.000 litros dessa substância pesa apenas 0,8 quilos. Para a gasolina já é um pouco maior. Na verdade, não é um pouco maior. É por volta de 920, 930 vezes maior. Para a mesma quantidade de gasolina, o volume, para o mesmo volume de gasolina, a gente tem 738 quilos. Primeiro, a gente está falando de um líquido e de um gás. Característica dos gases: tem uma densidade muito baixa. Por que essa densidade desse gás é muito baixa? Porque o volume dele é muito grande. Certo? Por que a densidade da gasolina é um pouco maior?
porque a massa da gasolina, porque o volume da gasolina, perdão, é um pouco maior, um pouco menor, certo? E aí eu estou fazendo essa relação, massa, volume. Mas quando a gente compara a densidade dos dois, a gente vê que há uma diferença muito grande quando você tem a massa e o volume. A massa é pequena, o volume grande, densidade pequena. As massas e os volumes próximos, essa densidade ela tende a ser maior. Ó, veja que coisa absurda. Um quilo na verdade, 1.000 litros de gás é apenas 0,8 quilos. Mas aí você tem a gasolina. 1.000 litros de gasolina é 638 quilos. A capacidade calorífica aqui não são as mesmas, não estão muito próximas, mas também tão distantes a ponto de a gente levar em consideração. Eu até poderia, de forma proporcional, trazer o poder calorífico para baixo, para deixar igual da gasolina, ou elevar o poder calorífico da gasolina, aumentando aí alguma coisa, para que ele se tornasse igual ao do GNV, mas a resposta está aí, certo? Então, se a gente tem alguma noção disso aqui, a gente já achou a resposta. Para complementar a compreensão da resposta, a gente basta lembrar como é que os gases eles são armazenados. Como é que eles são armazenados? Em cilindros de 15 metros, um pouco mais, talvez um pouco menos, sob alta pressão, certo? Então, quando a gente vai mostrar o cálculo, vocês vão ver a diferença. A gente já sabe mais ou menos a resposta, mas vamos ver. Então, perceba as densidades, né? Uma bem pequena do gás, a da gasolina bem grande, e isso tem relação direta numa razão matemática, massa pelo volume, né? Assim, se a gente quiser compreender mais, a gente vai aplicar a regra da densidade. Daí eu tenho o quê? Eu tenho 0,8 kg, né? Que equivale a 1 metro cúbico. Aí se eu tivesse 1 kg do GNV, eu teria quanto? Só para a gente, comparando-se a mesma massa, para a gente ver qual é o volume dos dois. E a diferença do volume dos dois. Eu teria 1,25 metros cúbicos. Se eu multiplicar isso por 1.000, eu vou achar 1.250 litros. O que eu estou dizendo a vocês? 1 kg de gás desse GNV ocupa um espaço de 1.250 litros. Isso é muito. A gasolina 738 quilos para 1.000 litros, já é uma coisa bem mais próxima, mas comparando-se por 1 kg também, levando em consideração 1 kg para equiparar aqui, eu teria 0,00135 metros cúbicos. Quando eu multiplico isso por 1.000, olha o que eu vou achar, 1,35 litros. Ou, assim, a gente poderia, 1 litro e 300. Diferença enorme. 900 vezes, 900 e pouquinha vezes menor que o volume ocupado pela mesma quantidade em massa de um determinado gás, no caso aqui, o GNV. Isso está dito aonde? Isso está mostrado, está representado lá nas densidades. Densidade pequena, volume grande. Né? Densidade grande, volume pequeno. Isso se a gente considerar a mesma massa, né? Só uma pequena observação, assim, os cilindros, eles comportam, para ser assim mesmo, seja o botijão da casa da gente, o cilindro do carro de vocês, aquele cilindro que é guardado, acomodado lá o oxigênio no hospital, ele comporta altos volumes de gases sobre altas pressões. Bem, aí a gente tem a letra B. Aí o volume seria muito maior, o que requer que ele seja armazenado a alta pressão. Como eu disse, a gente
não haveria necessidade de fazer o cálculo. Uma compressãozinha de como é que são armazenados nos cilindros o GNV, nem precisava ser o GNV de fato, bastava a gente pensar num gás, o botijão da casa da gente, né? E junto a isso observar a densidade dele. Veja que o volume achado dele foi muito grande para uma densidade bem pequena, e o da gasolina, o volume foi bem pequeno para uma densidade extremamente grande. Vamos ao exercício 5, diz o seguinte: o aproveitamento de resíduos florestais vem se tornando cada dia mais atrativo, pois eles são uma fonte renovável de energia. A figura representa a queima de um bioóleo extraído do resíduo de madeira, sendo a ΔH1 a variação de entalpia devido à queima de 1 grama desse bioóleo, resultando em gás carbônico e água líquida. E a ΔH2, a variação de entalpia envolvida na conversão de 1 grama de água no estado gasoso para o estado líquido. A variação de entalpia em kJ para a queima de 5 gramas desse bioóleo resultante em CO2 gasoso e água 2 gasoso é menos 106, menos 94, menos 82, menos 21 e menos 16. A gente vai observar o gráfico, né? Então, assim, talvez seja necessário inverter algo aí, porque ele falou sempre de água líquida, a primeira equação, a primeira reação, o primeiro processo, ele falou na produção de água líquida, mas ele quer para a produção de água gasosa, certo? Água líquida para água gasosa. No gráfico não foi mostrado isso. Então tá aí o primeiro processo, eu tenho bioóleo que vai produzir CO2 e água líquida. É um processo exotérmico, libera 18,8 kJ por grama. Muita atenção para isso, porque, primeiro, não é muito comum aparecer uma relação dessa, quilojoules por grama. Normalmente vem por mol, vem de outra forma, mas grama assim não é muito comum. Não está errado não, tá certo. Só estou dizendo que não é muito comum. Então, tá aí o primeiro processo, que é a conversão de bioóleo mais oxigênio em gás carbônico e água líquida. O segundo processo é o CO2 mais água gasosa convertendo-se em água líquida, né? E aí a gente tem uma reação exotérmica. Por quê? A água, quando ela está no estado gasoso, tem uma temperatura alta. Para ela chegar no estado líquido, tem que baixar essa temperatura. Isso significa perca de calor, certo? Perca de calor, a gente aprendeu mais para trás que isso é um processo exotérmico. Mas só que a pessoa, quando perguntou, quando solicitou a resposta, ele não está dizendo isso. Ele quer que você faça esse processo considerando que o bioóleo e o oxigênio vai produzir CO2 e água gasosa. Eu posso resolver isso aqui mesmo, sem maiores problemas, dá para resolver aqui. Para isso basta o quê? Inverter esse pequeno processo aqui. Então, no caso aqui, a conversão vai ser de água líquida para água gasosa. Deixa de ser um processo exotérmico, essa setinha vermelha ela está mostrando o processo exotérmico, e passa a ser um processo endotérmico. Então, a água vai do estado líquido para o estado gasoso. Vai absorver calor. Não é assim? Ele quer isso, ele quer que você faça esse cálculo. Eu posso também resolver isso aqui e envolver a lei de Hess, que é isso, somar as entalpias dos estágios intermediários para chegar a uma entalpia final, né? Basta somar entalpia 1 mais entalpia 2, mas eu não sei como é que vai ficar aqui. Vamos lá, vamos descobrir como é que é isso. Então, a equação diz que eu tenho bioóleo mais oxigênio, vai produzir
CO2 e água líquida, vai liberar 18 kJ por grama, atenção para grama. E a equação 2 tem CO2 e água líquida, convertendo-se em CO2 e água gasosa. Não é mais um processo exotérmico, é um processo endotérmico. Quando eu somei isso aqui, eu obtive o quê? Eu obtive menos 16,4 kJ por grama. Lógico que antes disso eu tive que, assim, para chegar à equação geral, equação global, equação problema, não sei, eu tive que eliminar algumas coisinhas aí, sobrando o bioóleo mais o O2, que vai produzir CO2 gasoso e água no estado gasoso. Somei as entalpias das etapas anteriores e eu obtive menos 16,4 kJ por grama. Esse 16 vem do seguinte, menos 18,8 mais 2,4. Aí dá o menos 16, certo? Mas esse valor está por grama. Esse valor que eu achei é por grama. E ele quer que você faça isso baseando em quanto? 5 gramas. Então, vamos lá. 1 grama equivale a 16,4 e 5 gramas vai ser igual a menos 82 kJ. Letra C, resposta correta, né? Menos 82 kJ. Então, pessoal, até a próxima. Por hoje é só.